temos o prazer de receber a doutora Caroline Cavalco, ortopedista especialista em mãos, que vai explicar um pouco mais sobre os avanços e os tratamentos nessa área da medicina. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ortopedia especialista em mão, a ortopedia nessa área. E doutora, quais são as principais causas e as principais doenças dentro dessa especialidade? Então, assim, hoje no consultório a gente vê muito a síndrome do túnel do carpo, que a gente fala, as tendinopatias ou as inflamações de tendão e as degenerações articulares, que na mão a principal é a da base do polegar, que a gente chama de risartrose. Essas são mais ou menos 80% das nossas consultas no dia a dia. E a doutora poderia explicar um pouco mais sobre cada uma delas, a síndrome do túnel do carpo, e para a gente entender um pouco mais sobre essas doenças? Claro, então assim, a gente tem no nosso braço um nervo que vem lá no pescoço, desce e vai passar aqui na frente do nosso punho. Quando ele passa nessa região, ele passa literalmente por um túnel, em que o chão seria os ossos e o teto é um ligamento. E dentro dele tem os tendões que fazem os dedos dobrarem. Junto com os tendões tem esse nervo, que chama nervo mediano. Quando esse ligamento, esse teto espessa ou os tendões ficam mais grossos, eles apertam o nervo. E o nervo é como se fosse um fio elétrico desencapado, então tudo que encosta nele ele dá choque. Geralmente, são pacientes femininas, que é a partir dos 40 anos, e os sintomas começam como se fosse um formigamento, parece que o dedo não está sentindo, ou vai pegar alguma coisa, uma caneta, por exemplo, parece que está mais grosseiro o toque, e os sintomas iniciam mais intensos à noite, quando a pessoa acorda com aquela sensação de formigamento, da mão pesada ou a mão inchada e precisa mexer para poder melhorar aquilo ali. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem do túnel do carpo. Dessas outras duas que a doutora comentou, a da... Tendinopatia. Isso, por favor. Então, assim, a tendinopatia é uma inflamação de tendão. A gente tem tendão no nosso corpo todo. E na mão também. Na mão a gente tem mais tendões do que o geral, porque a gente tem tendão para esticar o punho, para dobrar, para fechar os dedos e para abrir. Então, são vários tendões que a gente tem. Quando esses tendões eles se inflamam, eles geram dor, podem até ficar um pouco mais inchados e restringem o movimento. E aí tem algumas síndromes que a gente fala, algumas doenças que são específicas. Por exemplo, uma inflamação que a gente tem aqui na base do lado do polegar. Ela dói bastante quando a gente faz aquele teste típico de pôr o polegar na mão, fechar e puxar para baixo. E aí inflama, a gente chama de Decker-Vein, uma inflamação que foi quem descreveu desses tendões. E esse tipo de inflamação é muito comum em puérperas, em mamães, recém-mamães, né, pelo movimento de pegar a criança, em trabalhadores, que a gente tem uma inflamação maior, e em pessoas que já têm uma predisposição. Outra inflamação ou tendinopatia da mão muito comum é o dedo engatilho, que a gente tem uma dor na base da mão, que os tendões que vêm aqui do antebraço e vão lá para os dedos para dobrarem, ao passar nessa região da mão, eles são presos no osso como se fosse por um enforca-gato, um travamento. E quando esse tendão inflama ou esse ligamento engrossa, o tendão passa no movimento, mas na hora de voltar ele não consegue. E aí dá literalmente a sensação de um gatilho, que o paciente dobra o dedo e na hora de esticar ele faz um tequezinho. E aí causa dor e causa desconforto. Em casos mais graves, o paciente não consegue esticar depois ou não consegue dobrar. Então, tem vários estágios em relação a isso. E a risartrose, que é a artrose que a gente tem no punho, também tem, como tem no joelho, no quadril, a gente tem no punho, é uma dor na base do polegar que a gente tem, comumente em mulheres acima dos 50 anos, em que a gente tem uma articulação nessa região entre esse osso, que a gente chama de metacarpo, e um ossinho lá dentro que chama de trapézio. E eles seriam como se fossem duas selas de cavalo, uma invertida na outra. Então, o movimento é muito amplo. E com o passar do tempo, o ligamento que sustenta aquela articulação ele vai ficando frouxo, por alteração hormonal nas mulheres também, e esse osso ele vai se deslocando, ele vai vindo para fora, e aí aparece como se fosse uma corcovazinha associada à dor. Então, o paciente tem uma dor bem localizada na base do polegar, quando vai pegar, fazer pinça, que a gente fala, né, esse movimento, ou pegar alguma coisa dói, e a gente precisa tratar também. Mas, geralmente, no nosso dia a dia são essas doenças. Doutora, a doutora comentou uma coisa muito peculiar, que é esse caso dessas doenças acometerem muitas mulheres. Tem uma explicação, além dessa questão, por conta dos hormônios? Isso, geralmente o nosso mês é flutuação hormonal, né? A gente tem elevação de uns, queda de outro.
E isso influencia bastante no próprio ligamento e nos tendões. Então, as mulheres, a partir dos 40 anos, quando inicia os primeiros sintomas da menopausa, que é uma queda mais abrupta dos hormônios, tende a ter esse processo, e como a gente tende a ser mais inflamada, digamos assim, por causa dessa flutuação, tende a ter mais dor e mais inflamação. Não que os homens não tenham, isso pode acontecer com qualquer sexo, mas as mulheres, infelizmente, são mais propícias a ter esse tipo de alteração. Olha que interessante, então é um cuidado a mais Sim. que a gente tem que ter também, né, doutora? Com certeza. E agora falando especificamente da síndrome do túnel do carpo, doutora, quais são os tratamentos para esse tipo de doença? Então, assim, a gente precisa primeiro saber qual o grau, né? Na ortopedia a gente tem uma máxima que tudo é graduado, tudo em classificação. Então, a gente faz um exame, o físico, né? A gente faz alguns exames para identificar isso e pede ajuda de um colega neurologista para fazer um exame chamado eletroneuromiografia, que não é um exame muito confortável, porque coloca umas agulhinhas, mas ele é essencial, porque é ele que vai me dizer qual o grau que aquele nervo está sendo apertado. Então, a gente tem o caso leve, o moderado, o grave e o gravíssimo. Os casos leves e moderados, eles respondem muito bem ao tratamento conservador que a gente fala. Então, é uma medicação específica para essa doença. O uso da uma órtese, aquela munhequeira à noite, né, para deixar o punho paradinho. O que acontece à noite, às vezes a gente dorme ou com o punho apoiado no rosto ou virado, e isso gera uma isquemia, uma falta de sangue no nervo, que vai aumentar os sintomas e vai virar uma bola de neve. Então, por isso que a gente orienta a usar a órtese. E a fisioterapia. Grande maioria dos pacientes com classificação leve e moderada tem uma resposta praticamente 100% com esse tratamento conservador. Os graves e gravíssimos, eu opto sempre por tratar assim também. Começar com uma medicação, com a órtese e com a fisioterapia e ver como ele vai evoluir. Aqueles casos que não atingem o que a gente gostaria ou o paciente não está satisfeito, aí a gente passa para o próximo passo, que seria o tratamento invasivo, digamos assim, né? Existem alguns tratamentos que fazem de bloqueio, que a gente fala do nervo para melhorar a dor, mas o mais efetivo é o cirúrgico, em que a gente vai lá e abre o teto, digamos assim, corta o ligamento. Antigamente, a cirurgia era feita aberta, aquele corte na palma da mão, que incomodava um pouco mais. Hoje a gente já é um pouco mais atualizado e tem umas tecnologias que nos ajudam, que a gente faz a cirurgia por vídeo, né? Aquela chamada laser, que a gente faz um cortezinho pequeno aqui no punho, junto com uma câmera que está me mostrando o que tá aparecendo ali, e como se fosse uma pontinha de uma faca lá na frente, eu venho abrindo o ligamento e soltando sem fazer o corte na pele. Esse tipo de tratamento tem uma resposta muito melhor, porque não tem aquela cicatrização da pele, não incomoda e tende a ter uma melhora na resposta do paciente. O esperado é que logo após a cirurgia, com 1 semana, 10 dias, os sintomas de formigamento já melhorem, já comecem a resolver. Nos casos que a gente fala de gravíssimo, a gente tem um acometimento muscular, ou seja, o nervo, ele vem inervar essa parte mais gordinha do polegar. Quando o músculo não está funcionando mais, quer dizer que o nervo está tão apertado que ele não está conseguindo falar para o músculo se movimentar. Então, a gente tem uma perda muscular. Essas perdas, infelizmente, a gente não consegue recuperar 100%. Então, por isso que a cirurgia ajuda nos sintomas, mas melhora um pouco da força. A gente não consegue recuperar toda a força de pegar e de fazer a pinça. Por isso que, tendo qualquer sintoma aqui de formigamento, de dor, é bom procurar um especialista para já ver se já iniciar o tratamento e não deixar chegar num quadro gravíssimo ou avançado, né? Certo. A doutora comentou sobre um trabalho em conjunto com a fisioterapia e também com o neurocirurgião. É uma equipe multidisciplinar para o tratamento dessas doenças. A doutora poderia falar um pouco mais sobre a importância de cada uma dessas especialidades também? Sim, acho que hoje na medicina tudo é multi, né? A gente pensar que a gente vive só no nosso não é conseguir entender o todo, o paciente é um todo. Então, a ortopedista não faz o exame que é a eletroneuromiografia, até porque não é da nossa área. Então, o colega que tem mais conhecimento e tem uma graduação melhor nisso, vai me ajudar a dizer o que está acontecendo. A neurocirurgia também cuida de nervo, né? Então, é uma coisa que os dois lados cuidam, mas o neurologista quem faz o exame. E na fisioterapia, na verdade, o que eu falo para os pacientes, eu falo para ele o que ele tem. Mas quem realmente trata, quem vai resolver é o fisioterapeuta. Claro que com orientação, sabendo o que está acontecendo. Então, a fisioterapia ela é essencial na maioria das doenças da ortopedia, mas no túnel do carpo e nas tendinopatias, nessas alterações, ela é essencial. Então, geralmente eu mando uma cartinha para o colega fisioterapeuta falando que o paciente tem e ele sabe exatamente o que tem que fazer, né? Não tem
eu não tenho como... Algumas vezes eu coloco alguns detalhes, ó, o paciente está com um pouquinho mais de dor aqui, então vamos um pouquinho mais devagar, mas é essencial esse ajuste, essa conversa entre as equipes para o paciente ter o melhor tratamento possível, até porque o objetivo de todo mundo é que o paciente melhore, né? Então a gente tem que unir as forças ali. Certo, a doutora comentou também sobre essa questão do trabalho multidisciplinar, mas doutora, eu gostaria que a doutora explicasse também sobre a questão dos diagnósticos. A doutora falou sobre o exame. Ele é feito apenas utilizando este exame ou existem outras que vocês utilizam no dia a dia, não só para o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, mas para as outras que a doutora explicou anteriormente? Tem muitos, assim, a gente na ortopedia a gente usa exame de imagem, que a gente fala, né? O raio-x a gente brinca que é uma continuação da nossa consulta, porque a gente precisa ver o osso, né? E hoje em dia o ultrassom, ele vem ganhando uma ampliação de função dentro da ortopedia. Então, a gente consegue ver a alteração do nervo, por exemplo, no ultrassom, ele vai estar mais grosso. A tendinopatia também vai nos mostrar se tem algum líquido em volta. Então, todas essas tecnologias nos ajudam. E a ressonância, ela vem como um exame que na maioria das doenças, é o melhor, para nós dizer tudo, né? Mas a gente usa hoje muito exame para poder confirmar o nosso diagnóstico. Tem algumas alterações que a gente já sabe que é aquilo, mas a gente precisa excluir outras coisas. Então, eu tô com uma dor no punho, por exemplo, cisto, que bastante gente tem aquela bolinha em cima. No diagnóstico, no consulta, eu sei que é um cisto, mas eu preciso saber se tem uma lesão do ligamento, se tem mais alguma coisa, e aí a ressonância, a ultrassom vai me ajudar. Mas hoje é essencial a gente ter esses exames, e até para ter uma segurança maior para nós e pelo paciente, para ele realmente saber o que está acontecendo, saber entender o que está acontecendo com ele, para ele entender o tratamento. Hoje a gente não é mais como antigamente, que o médico mandava e o paciente só obedecia. Hoje o paciente precisa entender o porquê das coisas para ficar mais fácil o tratamento e ver melhor o resultado. Então, com certeza, na ortopedia, ou é raio-x, ou é ultrassom, ou é ressonância. A gente sempre vai pedir alguma coisa. Que bacana. Então, é importante esse trabalho em conjunto mesmo com as tecnologias e o que tem à disposição. E aqui no São Lucas Hospital Center, eles têm esses exames à disposição para os pacientes. Sim. A gente é uma referência nossa, né? Por ser aqui do corpo clínico, fica mais tranquilo. Às vezes, um paciente que a gente está na dúvida diagnóstica, se é realmente aquilo ou não é, a gente fala, vai lá no hospital, vai lá no São Lucas, faz o exame lá, que eu converso com o pessoal da radiologia. A gente sempre troca essas informações, que quando duas cabeças pensam é melhor do que uma, Com né? certeza. E sendo aqui do hospital, é mais fácil esse contato. Então, aqui, com certeza, o paciente vai estar bem suprido desses exames, vai nos mostrar o que a gente precisa e fazer o melhor tratamento possível. Doutora, tem como prevenir essas doenças da mão, que a gente poderia dizer assim? Tem como prevenir? Tem. A primeira coisa é que a gente precisa lembrar de cuidar, né? Às vezes a gente sente uma dorzinha, vai deixando, aquilo pode piorar. Então, sempre que tiver uma dor que persiste por mais de 3 dias, ou bateu, caiu e começou a doer, ficou roxo, vai atrás. É melhor a gente ver que não é nada grave e simplesmente ficar mais tranquilo do que deixar passar alguma coisa. Outra coisa que a gente tem que cuidar é no uso das mãos, né? Por mais que nos nossos dedos e na mão em si não tenha tantos músculos, a gente precisa fortalecer a nossa musculatura para quando a gente for usar, for pegar um peso, essa força que a gente faça não passe por estruturas que machucam. Então a gente precisa fortalecer, como a gente faz academia para a perna, para as costas, para os ombros, a gente precisa fazer para o antebraço e para a mão. E outra coisa é que quem usa muito a mão no dia a dia, que a maioria das pessoas trabalha com as mãos, é fazer um alongamento mesmo, né? A gente acha que não precisa, que é só a segurança do trabalho que está incomodando, mas é importante. Então, a gente precisa alongar tanto os dedos quanto o punho, né? Um alongamento simples, esticar o braço, deixar retinho, puxar todos os dedos para trás, isso vai alongar os tendões de baixo. Esse alongamento faz com que o líquido que nutre o tendão, ele consiga se multiplicar, se dissolver ali dentro, né, e ajudar. E para baixo também. E sempre que começar a sentir alguma coisa, procurar ajuda, procurar um quadro do médico, especialista na área, para poder ver o que está acontecendo. E cuidar sempre do todo, né? Hoje a gente sabe que o nosso corpo não é só uma mão, não é um ombro, então a gente precisa cuidar do todo. Então, uma alimentação que a gente diz saudável, a gente sempre bate, todo mundo sabe, mas a gente às vezes não faz, nem a gente não consegue, Sim. né? Hidratação, fazer atividade física, isso tudo vai fazer com que o nosso corpo em si seja menos inflamado. Hoje a gente sabe que existe uma síndrome sendo estudada que chama meta-inflamação,
que é uma inflamação pequenininha, mas que ela está sempre ali. E isso vai causando uma alteração da lesão de várias partes do corpo, não só ortopédicas. Então, quando a gente trata essa inflamação geral do corpo bem leve, crônica, de longo tempo, a gente reduz a chance de lesão de tendão, lesão de ligamento, lesão de cartilagem. Então, a gente tem um cuidado maior com as nossas articulações e com a mão também. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? A gente utiliza e é uma coisa tão do dia a dia que você não dá aquela atenção devida que precisava para essa parte, só quando realmente você sente o impacto que você olha, opa, peraí, que tem que cuidar também da nossa mão. E doutora, além desses tratamentos que a doutora comentou, existem outros? A doutora falou anteriormente sobre infiltração, é utilizada para o tratamento dessas doenças? Sim, a gente utiliza. Hoje, o tratamento de infiltração com remédios, ele vem se expandindo muito, né? Porque a gente vê que algumas doenças, algumas patologias não precisam ser só cirúrgicas, que é o que a gente tinha de aprendizado, né? Então, a gente consegue tratar isso fazendo aquela infiltração, que é a gente colocar na região da dor ou da lesão um medicamento, alguma coisa que vai estimular aquilo ali a cicatrizar e melhorar a dor. Então, isso vem sendo usado bastante. E na mão, por mais que pareça que não, porque é tudo tão pequeno, a gente também faz. Então, por exemplo, o cisto, a gente consegue retirar, aspirar ele e aplicar uma medicação para ele não voltar. Tem maior chance do que a cirurgia? Tem, mas a gente consegue tratar. As lesões de tendão, a gente põe a infiltração, faz o remedinho lá para melhorar isso. Nas articulações, a gente consegue colocar um remédio específico para articulação. Então, a infiltração e o tratamento vem ganhando cada vez mais, né? E isso a gente vê que aqui no São Lucas a gente tem um corpo, o doutor Eduardo faz isso bastante, a gente vem trabalhando junto para melhorar e o paciente tem uma melhora da dor e não necessariamente precise operar. É claro que aqueles casos cirúrgicos, eles são cirúrgicos independente do que esteja acontecendo. Sim. Mas alguns que a gente pode tentar esperar um pouquinho a cirurgia ou que a cirurgia não ia ser tão indicada, a infiltração, o tratamento com infiltração, com medicação vai muito bem. Olha que bacana, então também tem essas outras alternativas dentro para o paciente antes de chegar de fato para uma operação. Doutora, a doutora falou sobre o uso das mãos, sobre o trabalho, mas também uma das coisas que tem acontecido bastante é a gente ficar muito tempo no celular, né? Uhum. E você nem presta atenção no jeito que você pega, você só segura. Isso acaba gerando também, doutora, lesões e complicações na saúde da mão? Sim, isso sim, porque a gente segura e a primeira coisa que a gente faz é o polegar, né? Então, aquela alteração do tendão que inflama, ela está associada ao uso errado do celular, não errado, mas por muito tempo, né? Quando a gente pega o celular, a gente tende a fazer esse movimento para baixo, para a tela virar para nós. Então, nesse movimento, a gente tem uma estrutura aqui dentro como se fosse um menisco, como se fosse um amortecedor que tem no joelho, a gente tem no punho também, que chama fibrocartilagem triangular, e ela pode diariamente estar recebendo um impactozinho, e aí ao longo do tempo isso causar uma lesão e causar um desconforto. E até a própria alteração do nervo, porque como o nervo está sempre, em vez de ele ficar retinho, está sempre dobrado, pode dar essas alterações. Então, não que não possa usar, até hoje é impossível você não usar o celular, né? Mas a gente saber ficar um pouco, usar o celular, soltar, mexer os dedos, cuidar com a cervical também, que é importante no celular, porque a gente vai baixando a cabeça e aí vai começando a doer o ombro, então se lembrar desses posicionamentos. E o principal é aqueles pacientes que pegou o celular, começa a formigar, geralmente esses 2 dedos aqui, é por ficar com muito tempo o cotovelo dobrado, aí o nervo aqui do cotovelo sofre. Então, às vezes as pessoas ficam na cama, né, mexendo no celular para dormir, começa a formigar e se preocupa, saiba que isso é uma das coisas que pode ser, então soltar um pouco, imobilizar. Mas acho que tudo tem que ser feito com muito racional, né? Então, estou mexendo muito, vou parar um pouquinho, mas hoje o celular é o dia a dia de todo mundo. A gente acorda e mexe no celular e vai para dormir, mexe e vai dormir, né? Então, isso é o normal. Então, por isso esses cuidados que a doutora tinha comentado antes, que são também essenciais para esse cuidado, porque como a doutora disse, faz parte do dia a dia de todo mundo. Então, o que pode ser prevenido, o que pode ser feito para melhorar, é o indicado também, né, doutora? Sim, com certeza. Não ser além, mas também saber cuidar. Os 2 lados já ajudam bastante. Porque, como a doutora disse, o todo é o que importa e a saúde do paciente também. E como a doutora disse, buscar um especialista quando sentir, não só quando sentir dor, né, doutora? Porque muitas vezes acontece disso, sentiu a dor que vai procurar. É interessante fazer esse acompanhamento, caso a pessoa já tenha algum tipo de predisposição, talvez? Sim, é importante. A gente fala da prevenção, né? Isso. Hoje a maioria que a gente faz é tratar. Então, a gente teve a dor, vou lá e trata. A prevenção, ela é tão importante quanto só o tratamento da doença.
A prevenção vai nos mostrar como fazer, estou começando a notar alguma coisa diferente, vamos ver o que está acontecendo, vamos tentar corrigir, para impedir de evoluir realmente para uma doença e um tratamento maior. Isso em tudo que a gente faz, né? Mas nas mãos também. Então, começar estou notando que minha mãe tem uma alteração, a parte genética também influencia, minha mãe tem os dedinhos mais tortos, ela tem formigamento, ela já tem túnel do carpo, ela tem esse diagnóstico, então vamos ver se eu tenho algum risco de acontecer isso, para não deixar evoluir. E a prevenção é sempre melhor do que ter que tratar a doença. Então, sempre buscar o especialista da área para ver o melhor tratamento ou o melhor acompanhamento para ter uma redução das possíveis doenças. E as mulheres também, principalmente, né, como a doutora disse, a questão hormonal afeta, então a partir ali dos 40, 50 anos, já ficar mais atenta, procurar perceber os sinais para um tratamento precoce, né, doutora? Com certeza, não dá para esperar a coisa começar a dar problema para tratar. E o hormônio influencia bastante, então provavelmente já acompanha com a gineco, já acompanha com a endócrino, mas essa avaliação do ortopedista também é importante, para não deixar evoluir, para explicar por que tem que fazer tal atividade física, por que tal atividade física tem que ser diferente. Isso tudo é um cuidado que a gente tem a mais, e nas mãos de qualquer forma também, mostrar a importância de você prevenir as lesões na mão e no corpo todo. Certo, eu acredito que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas sobre esses cuidados que a gente tem que ter com a saúde da nossa mão, assim como o restante do nosso corpo. A doutora gostaria de complementar a nossa fala? Sim, eu queria agradecer a vocês pelo convite de vir aqui. E eu estou à disposição para atender qualquer pessoa que tenha dúvida, que queira se prevenir, aqui no hospital, no São Lucas e também na clínica. Sempre que precisarem, eu estou à disposição e será uma honra para poder atender todo mundo e melhorar. E agradeço a vocês pelo convite. Nós que agradecemos a participação e fica o convite para vir mais vezes. Obrigada. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!